Bom, olá pessoal, bem, eu tô aqui com o Richard, aqui na Santa Bike. O Richard ficou responsável aí para fazer toda a manutenção da minha bike aí para a prova do Ironman. E eu queria que ele falasse um pouquinho mais a respeito de como é que é uma manutenção de uma bicicleta, o que tem que ser feito, qual a preocupação que todo atleta teria que ter, na verdade, com o seu equipamento, né? Para que corra tudo bem na sua competição, sem que haja nenhum problema mais sério aí, certo? Richard? Tudo bem, João? Cara, eu sou do interior de... Eu sou mineiro, na realidade, né? Mas morei ali em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Trabalhei na Specialized um bom tempo, depois fui viajar. Mas a minha vida toda foi isso, competição, mecânica, desde que eu me entendo por gente. Eu tinha 10 anos eu comecei a mexer com bike em casa e aí comecei, acho que gostei da coisa e eu tô aí até hoje. E aí eu tenho aquela minha preocupação, porque eu também sou atleta, né? Então sou mecânico e aí eu tenho aquela preocupação porque o cara tá ali trabalhando, tem que fazer o melhor dele, porém ele pensa também, cara, tem aqueles atributos que a gente sabe que às vezes acontecem ali no percurso, isso aí a gente não tem como controlar, mas enfim, a gente faz o melhor possível para o atleta não acontecer alguma coisa da manutenção ali para ele ter um desempenho legal, entendeu? A gente pode ajudar de dicas e tudo mais, a gente faz. Então, assim, acho que agrega um pouco você ser também atleta, né? Na função de mecânico, seu atleta ajuda bastante, porque às vezes tu pega ali o iniciante, ou tu pega às vezes um cara que já entende, que aconteceu, eu te cito casos aí de pessoas que andam com speed e que não sabe que o passador do lado esquerdo ele tem 4 cliques, né? Que são 2 de passamento e 2 de ajuste. E aí a pessoa, eu sempre achei que eram 2, então eu sempre acho que a bike estava desregulada, então acontece bastante. Então a gente passa essas noções e entre outras, né? E aí vim parar em Santa Catarina e tô por aqui, cara. Sabe, é muito bom, cara, não tenho o que falar. Bom, e aí eu queria te perguntar, hoje, o que tu fez nessa minha bike aí? Quais são os problemas aí que tu encontrou? Pra gente ter um pouco mais de noção do que realmente a gente tem que olhar na hora de levar numa mecânica, o que a gente tem que se preocupar aí, o que eu estraguei nela que tu ajeitou? Bom, assim, a tua bike, né, tinha algumas questões de cabeamento, lubrificação, tava falha, mas assim, ao longo do tempo de treino e tudo mais, tem a sudorese, tem água que escorre, a gente tem chuva, a gente às vezes não tem aquela, eu vou treinar e pega a chuva no meio do caminho, então sempre entra em cabeamento, entra na relação, é bem complicado. Mas isso é do dia a dia, isso é do treino nosso, tá? Claro. Uma coisa que depois que eu notei foi a sua caixa de direção, que realmente estava bem crítica, a gente fez a troca, a substituição dela, que não tinha como retornar ela para a bike. Então assim, hoje a bike está bem ajustadinha, está bem lubrificada, jogo de roda, né? Não tem o que falar, porque só de soprar ele anda. E era aquilo que a gente estava comentando, que só quebra as coisas de quem treina, né? Então, sim, na verdade, quanto mais se treina, mais se observa que a gente tem que retomar algumas coisas, trocar algumas peças, né? E eu acho que foi isso que tu fez, né? Então, principalmente da parte de que eu tinha muita dúvida, cara, com relação aos passadores, a gente acaba ficando tanto tempo às vezes sem ir numa mecânica e acaba se acostumando com o desconforto de uma coisa que poderia ter sido solucionada, na verdade. Exato, que foi o que aconteceu. O seu passador praticamente estava travado, né? Tem ali as imagens dele todo travado. Deu uma volta agora, já me deu um feedback totalmente diferente porque ele está totalmente solto. Então agora ele está realmente funcional. Mas são coisas que vão acontecendo, é aquilo, a gente acostuma tanto com uma coisa boa quanto com uma coisa ruim, né? E assim, suspensão acontece muito. Acha que está funcionando, não, mas tu faz uma revisão nela, você fala, comprei uma suspensão nova, mas porque acostumou, o organismo nosso tem essa facilidade de acostumar, tanto coisa boa quanto coisa ruim, como eu disse. Então tu estava habituado a isso e hoje a diferença está grande por conta da manutenção. É o que a gente sempre prega, eu e os outros mecânicos que a gente trabalha junto, manutenção preventiva. Sempre faz a preventiva, fica mais barato e tu tem o equipamento sempre em dia, entendeu? Claro. E outra coisa também que a gente conversou ontem, né, que é essa questão de a gente achar que é só trocar corrente, é lubrificar, ver se a marcha tá direitinha, tá regulado, mas na verdade tem coisas que o olho não observa, né? Por exemplo, tu me falou a respeito do guia ali, do cabo de
do câmbio embaixo, que tinha caído, então tu vê, o cabo estava tocando no quadro de carbono, daqui a pouco rachava um quadro e eu não tinha noção, né? Então esses detalhes que quem sabe já tem aquela visão direta no ponto, e aí resolve uma coisa que de repente poderia estar ocasionando ele em quebrar uma bicicleta e ter que trocar um quadro que não é uma coisa barata para se fazer. Por um simples detalhe, exatamente. Então, e outras coisas que, desde o conforto, de saber que a pessoa realmente sua muito, esse suor, claro, ele vai deteriorar o equipamento. Então, a dica que tu me deu, lógico, tirou algumas coisas ali que eu não deveria nem ter nunca colocado, né? Temos que ser raízes, mas nem tanto. Ser raiz é legal, mas não vamos exagerar, né? Não. Então, assim, só quero agradecer, cara, pelo comprometimento, profissionalismo. Eu sei que a gente, na verdade, sempre tem que procurar quem é profissional de verdade, para inclusive saber realmente o que precisa ser feito, porque quando a gente vai para uma competição a gente se dedica anos, né? Para quem leva a sério realmente, anos de preparação para chegar numa competição e de repente um detalhe que poderia ter se resolvido por um profissional qualificado para aquilo mesmo, né? E a gente acaba achando que, não, tá bom, e vai de qualquer jeito. Então acho que esse é o diferencial. Então a gente vem, fala com o profissional, ele dá o conselho, a gente acata, vai e compra o que tem que ser comprado e deixa o equipamento perfeito para tu se preocupar só com o que tu já fez, que na verdade é o treinamento. Exato. E se divertir, né, aproveitar porque a prova não é só prova, né? Você não tá ali só. É um divertimento, não deixa de ser um treino, porque claro. Tu tá competindo com pessoas que pedalam mais que você, então assim, é a prova, é um treino, é uma superação pessoal, entendeu? Então a gente tem essa preocupação, tanto quanto o mecânico, quanto o ciclista, com as pessoas. Claro, exatamente. É uma coisa que eu, quando trago a bike da minha esposa também, eu sei que eu tenho que falar, é a minha esposa que tá ali, eu fico preocupado em que se acontecer alguma coisa, vira um pedal, cai, se machuca. Exato. Então assim como a gente cuida do nosso carro, né, que é pra, vamos fazer uma viagem, o que tem que ver, o óleo, se tá tudo certo e tal. Pô, nada mais importante do que cuidar da própria bike, mesmo porque um acidente ali é uma coisa muito mais grave, a gente já está muito perto de acontecer alguma coisa pior, então fazer essa revisão, deixar tudo certo com gente que sabe é a melhor coisa. Sim, tu tá com material top, sua ferramenta de trabalho e de lazer ao mesmo tempo, né? E aí a prova corre tranquila, seus treinos correm tranquilo e assim, até acho que o desempenho melhora um pouco mais. Né? Claro. Richard, obrigado, cara. Eu que te agradeço. A próxima estamos aí. Abraço.